Olá, amigos do Agro e dos Negócios, estamos de volta no nosso canal do podcast Agro e Negócios aqui no YouTube e também com retransmissão no canal Clima Tempo, dentro da programação Sucesso do Campo e também no canal Campo Forte. É um prazer imenso estar com vocês novamente nessa programação que evidencia as potencialidades do agronegócio brasileiro. Obviamente falando também da situação aqui de Jataí, do sudoeste goiano e do estado de Goiás. Nesse grande compromisso de informar com muita propriedade, com muita seriedade, a sociedade brasileira acerca daquilo que acontece no agro, que move a nossa economia, a nossa mola propulsora. E a gente vai falar nesse episódio de um dos grandes percalços do agro, né, nesses últimos anos. É um tema super atual, né, que é recorrente no dia a dia, na vida do empresário do campo, do empresário rural. E sempre junto conosco nessa grande jornada pelo agro e pelos negócios, a empresa Fênix Gerenciamento de Compras Agrícolas, presente hoje em 135 municípios do Brasil, também a Altec Brasil, trabalhando juntos por um planeta de abundância, o Senar Goiás com grande suporte ao homem do campo em todo o estado de Goiás, e ainda a Solo Bio Tecnologias Agrícolas, empresa genuinamente jataiense que alavancam essa programação que é feita para o Brasil verde e amarelo, que tem orgulho do potencial do seu agronegócio, um dos mais importantes do mundo, diga-se de passagem. Bom, nosso tema nessa quarta-feira, dia 18 de outubro, né? Estamos aqui nos estúdios do Sucesso no Campo, em Jataí. O tema é o cenário, a tributação no agro, o cenário atual e as perspectivas futuras também. Tributação no agro, como eu disse anteriormente, um tema que está em evidência, né, que preocupa também os produtores rurais. Para a gente discorrer um pouco sobre isso, está conosco novamente o doutor Leonardo Scopel Macchione, advogado tributarista, que gentilmente atende o nosso convite aqui na programação do podcast Agro e Negócios. Doutor Leonardo, boa noite uma vez mais, seja bem-vindo. Boa noite, Peterson, boa noite a todos os nossos ouvintes, acompanhantes do podcast Agro e Negócios. Mais uma vez é uma satisfação estar aqui para bater esse papo, falar mais uma vez de um tema espinhoso, né? Que tanto aflige aí os produtores e a população de um modo geral. Perfeitamente, ótima a sua colocação, porque tudo aquilo que atinge os produtores acaba atingindo a cadeia num todo, né? Às vezes quem está de fora, né, não vive o dia a dia do agro, pensa, o produtor está sendo taxado, por exemplo, com Fundeinfra, mas o que eu tenho a ver com isso? Tem tudo a ver com isso, porque lá no final você vai sentir também essa tributação indiretamente, mas talvez ela onere até, né, mais significativamente quem está lá na ponta da cadeia do que o próprio produtor que está aqui em cima e é o primeiro taxado, né? Então a gente teve uma situação bastante ruim, né, que foi colocada meio que de surpresa para os produtores aqui de Goiás, que onerou ainda mais essa questão tributária. E como o doutor Leonardo falou, a questão do agro, da importância do agro, né, dados aí de 2022, para a gente começar a discorrer sobre isso, o setor, o agronegócio contribuiu com 500 bilhões de reais, né, para os cofres públicos. Isso é praticamente 21% do PIB brasileiro só no agro, só na produção. E a cadeia num todo chega aos quase 30% hoje, né, segundo estimativas do ano passado. Então, é um setor importante e, por ser importante, às vezes, né, quem tem o poder para isso acaba colocando sobrecargas tributárias em cima de um setor que acaba sendo penalizado. Falei um pouco demais, mas eu acho que é por aí mesmo, né, doutor? Perfeito, Peterson. A gente sempre fala que nos últimos tempos o agro ele é a galinha dos ovos de ouro, né? É a atenção dos estados, dos municípios, da União principalmente, porque teve um avanço muito grande, e isso representa, por exemplo, no PIB, né, que chega a quase 30% do PIB nacional,
Então vem chamando a atenção cada vez mais. E quando a gente fala de tributação, né, Peterson, muitas vezes as pessoas ficam um pouco, mas tributar é algo muito difícil, eu não tenho tanto contato. Mas na verdade o direito tributário, uma das certezas que nós temos na vida é que nós vamos pagar impostos, né? O imposto ele está dentro do direito tributário. E o direito tributário, Peterson, e quando eu falo direito tributário, principalmente voltado para a atividade rural, e como você muito bem disse no início, a partir do momento que você onera o início da cadeia, quem sente, na maioria das vezes, uma maior carga é o consumidor que está na ponta final, é ele que assume parte desse pagamento, né? Além de todas as demais consequências, tem esse efeito dominó, que a gente sempre fala, né, dessa oneração. E o direito tributário, quando envolve, né, impostos, envolve taxas, envolve todo tipo de recolhimento obrigatório que o contribuinte tem, ele é um dos focos da fiscalização, porque ele é a maior fonte de receita da União, dos municípios, do Estado e do Distrito Federal. Então, pelo fato dele ser a maior fonte de arrecadação, é ele que chama a atenção. E, por vezes, por conta dessa maior fonte de arrecadação, o fisco, quando eu falo fisco, aquele que cobra, ele acaba cobrando fora até do que é permitido, né? Numa nítida vontade, assim, uma sanha justamente. Mesmo, né? E o direito tributário, por esse e outros motivos, que é muito dinâmico, né? Todos os dias nós acompanhamos novas legislações. Eu sempre gosto de mencionar esse fato, Peterson. Nós temos 26 estados e mais o Distrito Federal. Temos mais de 5 mil municípios. Cada imposto, em regra, ele tem a sua competência delimitada. O que isso significa? O ISS, Imposto sobre Serviço, compete aos municípios. ICMS, aos estados. Ou seja, esses mais de 5 mil municípios têm, em regra, obviamente tem alguns limites, competência para legislar sobre o ISS. Ou seja, às vezes a forma que você arrecada o ISS aqui em Jataí não é a mesma em Rio Verde. E às vezes há uma interpretação dupla em cima do mesmo fato. O ITBI também, mesmo. O ITBI, no caso, que é no município também. Então são por esses outros motivos, né, Peterson, que o direito tributário ele sempre está muito assim, chamando a atenção, né, sempre agora, em voga. A questão dos impostos, doutor Leonardo Scopel Macchione, é que vira e mexe você está falando sobre isso. Hoje eu conversava um assunto aleatório com um amigo e ele até tocou no assunto questão da saúde. Então ele disse, cara, eu pago uma porrada de impostos, né, e eu me sentiria até menos mal se quando eu precisasse, por exemplo, eu estou aqui conversando contigo, eu tenho um mal súbito, eu preciso de uma UTI, dependendo de onde eu estiver, eu não tenho, e deveria ser uma obrigação porque eu estou pagando impostos que alguns deles deveriam ser revertidos para a saúde. O produtor rural tem essa frustração gigantesca também, porque ele é taxado com Fundeinfra. E de repente, aqui em Goiás, por exemplo, Mato Grosso tem o FETAB, Roraima talvez tenha uma nova taxação, vamos falar daqui a pouco sobre isso também. E aí quando o produtor precisa de uma contrapartida, que seja uma rodovia decente para o escoamento da sua produção, ele não tem. O tributo é arrecadado de uma determinada classe, um determinado setor, e não é revertido especificamente para aquele setor, né? Eu acho que esse que é um dos grandes gargalos, né, Peterson? É a arrecadação e a ausência de retorno, né? Hoje a gente paga, por exemplo, o imposto de renda normal, pessoa física, 27,5% do que você recebe. Quase 30% fica para a União, fora tantos outros impostos. E aí, por vezes, quando você precisa de um retorno, você não tem esse retorno. E aí é o que a gente sempre fala, né? Sempre o Estado, de um modo geral, busca aumentar a arrecadação ao invés de cortar gastos. Claro. Né? Ao invés de uma reforma administrativa, busca uma reforma tributária que visa aumentar a arrecadação, mas é aquela situação, né? Você pode arrecadar o tanto que for. Se os gastos não forem compatíveis com a arrecadação... Aliás, né? Nós temos um grande exemplo agora, né, do atual governo federal, e não é um privilégio apenas do governo federal, né? A gente vê isso também na esfera estadual e na esfera municipal. Não há um enxugamento da máquina, pelo contrário, aumentam os ministérios, as secretarias, né, os comissionados, né, os cabidos políticos, os cargos de confiança, aqui e ali e tal. Isso acaba inchando a máquina, consome mais do que até por lei é permitido, mas aí tem um jeitinho aqui a colar, né, essas questões aí de burlar o sistema. Né?
até me fugiu aqui, como você, quando, por exemplo, eu sou um político, acabo empregando um familiar seu em uma outra nepotismo? Área. Mas nepotismo cruzado, né? Cruzado. Então, isso acaba acontecendo. A gente não vê essa vontade, né, dos governantes, que talvez até lá na época da campanha falaram, olha, vamos enxugar a máquina, vamos reduzir, e a gente vê muito pelo contrário. Na né? prática é totalmente ao contrário. Totalmente né? ao contrário. Só aumenta os custos e para justificar esse aumento de custos, ou melhor, justificar o aumento de receita ou de arrecadação, justifica-se no aumento de custos. Né? Mas não teria que ser ao inverso. Ó, vamos cortar, diminuir os custos, mantemos a mesma arrecadação, mas pelo menos não vamos para mais, né? O que já é muito. O problema é que sempre vai para mais e sempre vai ter mais custos, e isso vai virando uma roda gigante que ela nunca para de girar, né? Ela sempre vai e não tem fim. No caso do Fundeinfra aqui de Goiás, né, o governo chegou a dizer que seria uma contribuição. Né? Se fosse uma contribuição, eu não seria obrigado a pagar. Justamente, né? Peterson. E essa, por exemplo, no caso do Fundeinfra, né, a gente sempre defende, os fins não justificam os meios. Né? Nós temos uma regra, algumas regras, né, previstas na Constituição e que devem ser respeitadas. E o discurso do Fundeinfra, como de outros fundos, né, nós temos FETAB no Mato Grosso, Fundersul no Mato Grosso do Sul, é que se trata de uma contribuição facultativa. Paga, mas não é obrigatório. E de facultativo não tem nada, porque na verdade o governo exige você pagar aquela contribuição para ter um outro benefício. Se você não paga essa contribuição, a carga tributária é muito maior. E volta justamente naquela situação, né, Peterson? Além da ilegalidade da cobrança, é o que você disse no início. Às vezes paga esperando um retorno. O objetivo, por exemplo, pelo menos justificado no projeto de lei, era a investimento em infraestrutura, né, de transporte e tudo mais. E por vezes paga essa contribuição que onera o consumidor, né, que está na ponta, na cadeia final, na ponta final, e não tem a contrapartida, né? Não tem a infraestrutura adequada, não tem o escoamento, que a gente sempre é um gargalo aqui, né? Não só no estado de Goiás, mas no Brasil como um todo. E não tem essa contrapartida. E é aquela situação, Peterson, o Fundeinfra está aí, o governo que o instituiu está aí, mas os próximos governos como serão? Né? Vão tornar perene esse imposto? Justamente. Como é que vai ser? Há uma possibilidade de mudança? O que o senhor vislumbra aí para frente? O problema, Peterson, que a gente acompanha de outros fundos, como por exemplo no Mato Grosso, começou como um Fundeinfra, com a justificativa de reinvestir em infraestrutura de transporte. Mas hoje ele está sendo cobrado há mais de 20 anos. Já foi feito um levantamento que até para pagar reforma de estádio da Copa do Mundo foi utilizado. Salário desembargador. Para pagar o judiciário. Só que a gente sempre fala do Fundeinfra, Peterson, ele ainda está em aberto à discussão. Sim. Tá? Ele está, entre aspas, novo para nós, né, doutor? Novo, foi criado, né, no final do ano de 2022 e cobrado no início de 2023, mas está em discussão. Está no STF, existem outras ações coletivas impetradas. Né? Muita gente fala, mas lá no Mato Grosso do Sul cobra há tanto tempo e nunca deu em nada. Pelo contrário, lá também está em discussão ainda e também há chances de ter essa derrubada. Né? Porque se a gente partir mesmo pelas questões legais, é indevido essas contribuições intituladas como facultativas. Né? Até nesse contexto todo aí, o agro ele tem as suas particularidades, pequenos, grandes e médios produtores e tal, tanto de receita como de diária e tudo mais. Seria interessante a criação de um sistema simplificado, prático, né? Uma forma de ajudar principalmente o pequeno produtor. Né? Peterson, o que a gente sempre reclama quando a gente fala do sistema tributário brasileiro é a ausência de simplicidade. E como um todo. Inclusive, há estudos feitos mundialmente que no Brasil é o país ou um dos países que mais se gasta tempo para estudar a legislação tributária e tentar compreendê-la, né? O tão complexo que é. E com certeza isso influencia diretamente, por exemplo, para o produtor. Né? Hoje a gente vive num mundo dinâmico, né, Peterson? O dia a dia, parece que cada vez mais o tempo está curto e a gente precisa de simplicidade. E às vezes, além da gente não ter essa simplicidade, acaba por vezes, né, fazendo a forma correta, mas o Estado, a União, interpreta de forma diferente ou aplica de forma diferente. Convém, né? Justamente.
a fim apenas de arrecadar, trazendo aí total insegurança jurídica para o contribuinte. Verdade. São 19h11, estamos conversando com o doutor Leonardo Macchione Scopel, advogado tributarista, Scopel Macchione, perdão, doutor. Advogado tributarista, o nosso foco hoje é a tributação do agro, né, a atualidade que a gente está vivendo hoje, a perspectiva, né, ou as perspectivas futuras, que não são assim, a gente olha no horizonte lá do agro, olha lá a plaquinha da tributação, parece que não tem uma coisa assim muito clara, né? E o produtor também, cansado de levar na cabeça, não espera uma mudança, né, que possa beneficiá-lo, pelo menos no curto ou médio prazos, né? A fiscalização da Receita Federal, por exemplo, a gente pega como tema aí junto aos produtores pessoas físicas, né? Também um outro assunto bastante em voga hoje. Qual é o foco e o objetivo dessa referida fiscalização, doutor? Peterson, essa fiscalização ela vem sendo anunciada já há um bom tempo, né? Que teria o seu início e que os focos seriam os produtores rurais, pessoas físicas. Certo. Essa fiscalização ela teve início efetivo em setembro do presente ano, ainda está tendo, né, como se diz, um operacional voltado para esse setor. E o objetivo, obviamente, principal é arrecadar, né, fundos, mas o que é propagado é que os contribuintes, produtores rurais, pessoas físicas que estejam de forma irregular, regularizem a sua situação. Como que está funcionando? Nós já estamos acompanhando, né, alguns casos específicos aqui no estado, em outros estados aí. O contribuinte, o produtor, ele é notificado, ele tem um prazo aí de 60 dias para poder regularizar essa eventual irregularidade, né? Ou tomar as medidas que entender cabíveis. A gente sempre reitera, né, Peterson, o fato de ter essa notificação não quer dizer que o produtor está errado. Né? Por vezes pode ser que a receita esteja errada e cabe ao produtor comprovar isso. Né? O que está sendo anunciado? Produtor, você vai ser notificado se encontrar algum desencontro aqui, e você tem um prazo de 60 dias para regularizar e não pagar a multa, que pode chegar até 225% do tributo que não foi recolhido. Certo. O que o produtor deve fazer? Evidente, né? Procurar seu advogado, seu contador, e analisar se de fato existe essa irregularidade. Tendo essa irregularidade, tomar as medidas cabíveis. O foco principal: imposto de renda, certo, livro caixa digital, contrato de arrendamento e contrato de parceria, que é um dos principais focos da Receita. O senhor falou a questão dos contratos de arrendamento. Por que esses contratos, tanto de arrendamento quanto de parceria, estão hoje sob uma fiscalização bastante intensa da Receita Federal, doutor Leonardo? O que acontece, Peterson? Principal, de forma bem objetiva a resposta. Existe uma diferença na tributação do imposto do contrato de arrendamento para o contrato de parceria. O contrato de arrendamento, ele é equiparado a um contrato de aluguel. É como se fosse um contrato de aluguel de imóvel rural. Ou seja, o valor que você recebe de aluguel, o dono da terra, ou melhor, de arrendamento, você tributa pelo Carnê-Leão 27,5%. A alíquota. Recebi tantos mil, 27,5%, preencho o Carnê-Leão e pago. Ou seja, uma alíquota muito alta, que é a alíquota normal do imposto de renda da pessoa física. Já no contrato de arrendamento, não. O dono da terra, ele recebe o valor do contrato e tributa como receita da atividade rural. Sendo receita da atividade rural, se submete às regras da tributação da atividade rural. Em resumo, ao invés de pagar 27,5%, ele pode pagar ou vai pagar 5,5%. Ou seja, muito. E aí o que acontece na prática? Muita gente faz um contrato de parceria, mas que na realidade é um contrato de arrendamento. O fato de ter lá o nome, né, contrato de arrendamento, não descaracteriza a essência do contrato. Agora, doutor Leonardo, se o pagamento ele é feito em grãos, por exemplo, hipoteticamente, no arrendamento rural, mesmo assim esse imposto de renda ele deve ser pago por meio do Carnê-Leão ou não? Perfeito, Peterson. O fato de ser, normalmente sempre é em grãos, né? A prática, o arrendatário ele paga em grãos, deposita no armazém em nome do arrendante. O que o arrendante faz? Declara como receita da atividade rural e paga 5,5%. Está errado se for um contrato de arrendamento. Mesmo sendo em grãos e sendo um contrato de arrendamento, ele emite a nota fiscal ou pega o valor do dia do grão
e emite no Carnê-Leão e paga o valor de 27,5% de acordo com o valor do grão. Certo. Ou seja, no final não muda nada, o que muda é só o operacional, né? Ao invés de receber em dinheiro, ele já paga os 27,5%, ele vai receber em grãos, converte a valor do dia e paga os 27,5%. Tudo bem, e para que tenha a validade, para que tenha legalidade, é necessário o registro desse contrato em cartório ou não? A Receita exige. A Receita exige que o contrato de parceria, por exemplo, para que ele seja um dos requisitos para ser considerado contrato de parceria, seja registrado em cartório. Certo. Mas legalmente não é um requisito, tá? Isso é uma interpretação da Receita. Até porque é possível contrato verbal, né? Se é possível contrato verbal, é impossível registrar um contrato verbal. Mas infelizmente a Receita, acaso não tenha esse registro em cartório, pode desconsiderar o contrato que está intitulado como parceria e considerá-lo como um contrato de arrendamento. Muito bem. Bom, reforma tributária, doutor Leonardo. Estamos aí, né, vivenciando uma certa transformação, né, uma expectativa de que algo mude nessa questão da tributação, né, e tem impactos, obviamente, que também vão incidir diretamente sobre o agro, né. Com a reforma, o que a gente poderia destacar como de mais importante para o agro nesse momento? Peterson, um dos principais, constitucionalização desses fundos estaduais. Existe uma previsão na reforma, lembrando que a reforma tributária não foi aprovada ainda, né? Está está no Senado, já foi aprovado na Câmara. Se houver a aprovação no Senado, aí ano que vem esse ano ainda, ano que vem começa a produzir os seus efeitos. Mas tudo indica que haverá mudanças no texto, vai retornar para a Câmara, então tem ainda todo esse trâmite. Mas da forma que foi aprovado na Câmara, o principal é a legalização desses fundos, né? Existe lá uma previsão que autoriza a cobrança de uma contribuição para que o produtor possa se valer de incentivos fiscais, né? Exemplo do Fundeinfra, você paga para se valer do incentivo fiscal do ICMS. Com a reforma do jeito que está, há essa autorização, há essa legalização. Os estados podem condicionar a fruição de incentivos fiscais ao pagamento desses fundos estaduais destinados, parte do recurso, né, para a reforma de infraestrutura, de rodovia e tudo mais. Um dos principais pontos é esse, né, Peterson? E além do que o aumento da carga tributária. Certo. Com certeza, aprovado do jeito que está. Mas até quando o contribuinte vai aguentar esses aumentos aí, doutor? Boa pergunta, viu, Peterson? Boa pergunta. Do jeito que está, haverá um aumento substancial, né, para praticamente todos os setores. E ainda tem outra questão também, que é a possibilidade do aumento, né, tanto do imposto, né, isso que a gente está falando, imposto normal, tributação, mas também a cobrança na doação e na herança, né, que essa é uma outra grande preocupação. Alguns aí falam hipoteticamente em 35%, 40% do patrimônio e tal. Uma situação bastante complicada, porque aí fala, mas lá fora já existe, a Europa já tem isso e tal. É sempre a justificativa, né? Nos outros países já não me lembro qual país, 40%, 60%. Tem país que é um absurdo, né? Justamente, existe sim projeto. Hoje aqui, né, no Brasil, o máximo permitido é 8%. Aqui no nosso estado, por exemplo, pode chegar até a 8%. E existe sim previsão, não com a reforma tributária, mas há outros projetos, porque compete ao Senado Federal limitar esse percentual. Sim. E existe projeto para que esse 8% passe a 16%. Tá? Ele já está em tramitação. Eu vejo que ele está pouco... Isso é mais palpável, né? Mas mesmo assim é muita coisa, né, Peterson? Mas é uma situação que o produtor deve estar já pensando nela, porque é fácil de acontecer, né? Porque depende só do Senado. Não tem toda aquela tramitação, Câmara, Senado, sabe? Não precisa de sanção, veto. Com certeza é algo que devem todos estar atentos aí, porque a qualquer momento a gente pode ter uma surpresa. Certo. Famílias que estão na expectativa aí de doação ou de herança e tal, uma ferramenta para otimizar isso, para fugir dessa arrecadação tão pesada, seria, por exemplo, a criação de uma holding familiar? O planejamento ele sempre é bem-vindo, né, Peterson? A gente sempre fala, o planejamento em todas as situações ele é bem-vindo.
E quando a gente fala de sucessão, com certeza o planejamento através de uma holding ele sempre é bem visto. Principalmente por esses e outros motivos, a holding ela sempre é uma ferramenta que potencializa o negócio. Até porque existe aquele ditado, né? O patrimônio transfere, o negócio nem sempre. Né? E às vezes esse patrimônio transfere de uma forma onerosa ou mais onerosa possível. Imagina, 16% ficar para o Estado, fora as demais custas, eventual inventário. Inventário custa gigantesco, né? Nós temos exemplos aí de inventários que duram 20 anos, que os arrendamentos são depositados em juízo, que os herdeiros não têm acesso a esses valores, fica em discussão, fica em briga, o patrimônio muitas vezes fica abandonado, enfim, são vários motivos que se levam aí a um planejamento. Muito bem, doutor Leonardo Macchione Scopel Macchione, estou confundindo hoje o nome do Leonardo, que me perdoa. Não, que isso. O Leonardo Scopel Macchione, e é o nosso convidado nessa noite de quarta-feira aqui no podcast do Agro dos Negócios, falando justamente sobre a questão tributária no Brasil, né, a situação atual que a gente está vivendo hoje, o produtor sendo literalmente massacrado em se tratando de tributação e vislumbrando já, imaginando coisas, né, que também podem piorar um pouco mais, apertar um pouco mais esse cenário nos anos vindouros aí. Inclusive, ao que parece, houve uma mudança recente aqui no estado de Goiás no referente ao imposto ITCMD, né, que incide sobre a doação e a herança, né? Justamente, Pedro. Aqui no estado, especificamente no estado, né? Como que funcionava? E inclusive sobre esse imposto que há essa possibilidade de aumento até 16%, perfeito, né? O que foi a mudança? Uma mudança interessante, que um dos motivos que muitas vezes os inventários levavam-se anos é porque quando você declarava o patrimônio no inventário, por exemplo, o Estado ia avaliar esse patrimônio. O patrimônio vale tantos milhões, eu vou cobrar sobre esses tantos milhões. Certo. Não, mas não vale isso, eu não concordo, vale menos, é mais, enfim. E ficava uma briga durante anos, o inventário travava. Agora não. Agora, em necessidade de recolhimento desse imposto, né, através de uma doação, através do inventário, o valor que o contribuinte declarar, ele presume-se que é verdadeiro, o Estado emite a guia, você paga. Tem um imóvel do inventário, uma fazenda, eu estou falando que ele vale 100 milhões. Tá bom, recolhe os 8%, vai passar. E depois há uma fiscalização em cima disso ou não, doutor? Justamente. Aí o Estado ele tem um prazo de 5 anos. 5 anos, para poder muito tempo, hein? Questionar essa avaliação. Como se diz, o inventário, a doação vai andar. Aí vem aquela situação, né? Às vezes é um tiro no pé. Uma espécie de fé pública que o vendedor tem. Eu estou vendendo e tal, ela vale certo. 100 milhões, pronto. Presume-se que é verdadeiro. Eu não vou discutir, contribuinte, o Estado fala, eu não vou discutir. Beleza, é 100 milhões que você está falando, então paga sobre os outros 100 milhões. Porém, eu tenho 5 anos para poder cobrar a diferença com multa, juros e correção. Imagina isso. Aí vem aquela situação, né? Às vezes é o certo, ou melhor, às vezes não, sempre é o correto, né? Atribuir o valor correto, estar bem documentado, porque caso venha qualquer fiscalização, você tem meios de comprovar que aquilo que você declarou está correto. Muito bem. Podcast Agronegócios na quarta-feira, 18 de outubro, aqui no canal Podcast Agro e Negócios do YouTube, mas também com transmissão lá no Clima Tempo, né, dentro da programação Sucesso no Campo e no canal Solo Fértil também. E ancorando toda essa programação, esse bate-papo, está conosco aqui a Altec Brasil, trabalhando juntos por um planeta de abundância, a Fênix Gerenciamento de Compras Agrícolas, hoje presente em 135 municípios do Brasil, ainda o Senar Goiás, um grande alicerce do agro aqui no nosso estado, e a Solubio Tecnologias Agrícolas, que é uma empresa genuinamente jataense também, que tem uma importância gigantesca, né, na sustentabilidade do agro, né, com uma presença marcante aí já até internacionalmente. Bom, voltando à questão da tributação, já elencamos algumas situações que estão orbitando esse tema, e a gente poderia falar um pouquinho também, doutor Leonardo, sobre a pauta do ITR, né? Já foi divulgada e parece que teve alguma mudança em relação ao último ano, não é isso? Isso mesmo, Peterson. Aqui em Jataí, por exemplo, nós sempre reiteramos, né, o trabalho que o Sindicato Rural fez. Importantíssimo, né? Dentre esse ou vários outros, né? Mas porque esse ano, por exemplo, ano passado, a pauta maior do VTN aqui em Jataí era R$25 mil. Esse ano, R$27 mil, ou seja, houve um aumento aí de R$2 mil, que é a inflação pelo INPC. Certo. Há municípios que há um aumento de 50% a 100%. Né?
Aqui em Jataí houve esse aumento de acordo com a inflação, muito se deve ao trabalho do sindicato, né, que há tempos vem brigando aí no bom sentido com o município, porque compete ao município informar essa pauta, e foi sim divulgada recentemente, até porque tinha um prazo de declaração do ITR, né, e o VTN ele tem interferência direta no ITR, e é sempre bom reiterar também, né, que além do ITR, o VTN ele tem reflexo direto na venda da propriedade rural, na compra e venda. Interfere aí no imposto que vai ser recolhido. Então, por vezes, o contribuinte ele opta por pagar um imposto menor, o ITR, mas esquece que lá na frente ele tem um outro imposto a ser pago, que é a venda na venda da fazenda. E se esse ITR ou esse VTN está muito abaixo, ele paga menos aqui agora, a título de TR, mas lá na frente ele vai pagar mais quando da venda da fazenda. Então isso sempre tem que ser levado em consideração, né? Uma precaução aí, atribuir o valor correto, levar em consideração a pauta e registrar sempre aí que, parabenizando mais uma vez o trabalho do Sindicato Rural aqui de Jataí, que com certeza foi um dos fatores para que essa pauta não aumentasse de forma substancial. Certo. A pauta, no caso, a gente coloca como o teto, né? A lavoura de boa, aptidão 27 mil, é 27 isso? mil, o mínimo. Aí né? Depois regular, lavoura com aptidão restrita e vai caindo esse valor. São seis níveis, justamente. A melhor, né, lavoura, vamos falar assim, R$27 mil. 27 mil alguma coisa. E a que é reserva, por exemplo, R$4.600, algo nesse valor, a desse ano, né? E até porque é importante que tenha esses níveis, porque obviamente que nós temos também várias particularidades, né, de solo e de região, de índice pluviométrico e tudo mais, e capacidade de produção e produtividade dentro do município de Jataí, né? Justamente. E assim, a pauta ela é um parâmetro, né? Pode ser que numa situação específica naquele caso não se adeque a nenhuma. Cabe ao contribuinte demonstrar isso, o que é possível também. Certo. Voltando à questão da tributação estadual, no início, né, do ano, quando nós começamos a tocar nesse assunto, né, tanto aqui na programação do podcast, como na rádio também, outros tantos veículos noticiaram isso aqui em Goiás, falava-se no começo, olha, abriu-se um precedente, né, e logo vai ter mais gente aí querendo, né, seguir o caminho de Goiás. Tocantins se posicionou, né, foi barrado, Paraná se posicionou, né, foi barrado. Agora Rondônia também, um projeto de lei do governo do estado, chegou ao legislativo no dia 10, né, e foi obviamente alvo de polêmica, recebeu críticas de produtores, de parlamentares, mas parece que o governo não baixou a guarda ainda, né? Peterson, algo que a gente sempre falava, né? Nós temos já no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, temos no Rio de Janeiro. Existe, não é sobre produtos da atividade rural, mas o fundo ele é bem similar. No Tocantins existe o que foi barrado o aumento desse fundo, né? Acho que lá é 0,2%, eles queriam elevar a 1,8%. E tem decisão da justiça impedindo esse aumento, não me lembro os números corretos. Mas no Paraná houve realmente essa proposta e foi barrado, e agora em Roraima. Enfim, aquela situação, né? Nos outros estados está dando certo no sentido de passar, né, junto ao judiciário. Vamos dar andamento aqui, que é mais uma fonte de arrecadação. E o que é o ponto principal disso, Peterson? Essa arrecadação ela foge da lei orçamentária. Os governadores eles têm uma certa autonomia para disporem desses valores de uma forma que bem entenderem, né? Porque hoje tudo que vai ser gasto e tudo mais tem as regras previstas na lei de orçamento e etc, etc. Esses fundos não, eles, né, não se submetem a essas regras, há sim alguns, né? Mas de uma forma geral é bem mais flexível. Isso dá uma autonomia e é uma das grandes críticas também. Será que realmente vai ser investido 100% na sua razão de existir? Dificilmente, quase impossível, né? E além disso vem outros governos, né? Será que esses outros governos terão a mesma, né, intenção, perspectiva? E aí a gente acompanha, né, exemplos desses em outros estados e para não piorar, na reforma tributária vem aí uma legalização desses fundos. Muito complicado. Eu lembro que quando se começou a falar sobre essa questão, né, dessa tributação, né, o FETAB já é bem antigo no Mato Grosso, né? 1999. 20 anos, né?
20 e poucos anos aí já. E aí foi feito aí em 2019 uma alusão até a uma comparação à situação da Argentina, que tinha as retenções, né, da Argentina, pesou gigantescamente sobre o agro. Cidades literalmente envelheceram na Argentina depois começaram a segurar essa questão das retenções, e o imposto brasileiro pode fazer, nesses impostos estaduais, podem trazer em algum estado complicações, por exemplo, no estado de Rondônia, onde o agro está deslanchando, né, como um momento bastante delicado, economicamente falando, e aí vem uma taxação dessa, pode ser um breque lá, um freio de mão na produção agrícola do estado também, né? E a gente pensa, né, Peterson, o certo não é fomentar, né? Deveria, deveria. Pelo menos deveria ser, né? E infelizmente que às vezes a gente acompanha, é totalmente ao contrário, né? Vamos não incentivar, vamos desincentivar, né, a produção agropecuária, a atividade rural, através aí dessas cobranças que oneram não só o produtor, como o consumidor final lá quando vai comprar o seu produto no supermercado. Perfeito. Nós temos um lado que está jogando contra, mas também temos outros setores que, né, estão junto com o produtor, né? No caso, né, os advogados tributaristas, os contadores, sindicatos, federações, CNA, confederações, a ProSoja e tudo mais, é um grande movimento, e a própria FPA, Frente Parlamentar do Agro, né, que atua obviamente que no âmbito do Congresso Nacional, e que a gente gostaria até que tivesse mais força, efetivamente falando, porque alardeado, nós somos os senadores, os deputados do agro e tal, e contabilizam lá mais de 300 integrantes, porém, dias atrás, um dos deputados ruralistas disse, olha, nós temos esse número aqui de 300, porém, quem efetivamente levanta, briga e vota, né, em todas as situações defendendo o agro, são em torno de 100. Os demais são os votos de conveniência. Vai repercutir bem na opinião pública, eu vou votar com o agro, então quer dizer, se dizem, né, do agro, mas na verdade... Para inglês ver, né? Para inglês ver, que na prática... Mas isso é muito bom, né, Peterson? Pelo menos assim, hoje a gente acompanha, não só hoje, mas cada vez se fortalece mais, né, a união de sindicatos, né, dos contadores, dos advogados, né, enfim, dessas entidades. Com certeza, pelo menos isso... alerta a muitos pontos que por vezes poderiam aí passar despercebidos. Muito bem, doutor Leonardo Scopel Macchioni, a gente chega ao final do nosso bate-papo aqui, já voltando também ao título de hoje que a gente abordou, né, a tributação no agro e as perspectivas futuras. O que a gente pode esperar? Um cenário que, em se tratando de Brasil, pode qualquer coisa pode acontecer aí. Mas, tipo assim, vocês que estão no dia a dia, né, trabalhando em cima disso e tal, que perspectiva que vocês têm aí para o futuro? É muito nebuloso, né, Peterson? Né? É uma pergunta difícil. Assim, a que a gente tem num futuro próximo é a reforma tributária, que certamente será aprovada, e o que a gente precisa trabalhar, principalmente aí os senadores, né, os deputados, porque certamente o texto voltará para a Câmara, é que melhore o texto da reforma, principalmente em relação a incentivos fiscais, né? O setor do agronegócio em especial não é um tratamento favorecido da questão tributária, é um tratamento diferenciado, mas por uma série de questões. Principal, eu sempre bato na tecla, né, que ele produz uma das questões mais importantes do mundo, que é o alimento. E a partir do momento que você onera essa produção, o alimento é onerado. E até me permita, só para completar, claro, nós temos uma divisão também dentro da estrutura do governo federal, porque nós temos, enquanto o Ministério da Agricultura, que deve estar par e passo com o agro. Agora reativou o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que já joga um pouco contra a agricultura empresarial, e um Ministério do Meio Ambiente que é totalmente desfavorável ao avanço do agro no Brasil. Então, complicado. É complicado, doutor, Pedro. E olha, quando a gente fala de futuro, né? Aí a gente já vem falar de marco temporal indígena, que a gente questões ambientais, né? Então, assim, aí às vezes tem uma questão certa, vem uma interpretação totalmente diferente, o ativista do judiciário, né? Que eu falo assim, qualquer tipo de desenvolvimento econômico nacional, ele tem uma premissa básica que é a segurança jurídica. Sim. E coisa que nós, infelizmente, hoje nós não temos. Não temos como responder qualquer pergunta com certeza. Eu posso fazer isso aqui, eu vou estar 100% assegurado? Não sei.
Legalmente, Sim. se partir da premissa de que vai aplicar o que está na lei, sim. Mas fora isso, não. Então isso é muito complicado, isso gera um monte de efeitos, vai a partir gerando do momento uma que insegurança. vai para uma instância superior, as interpretações, né, são as mais Aí vem diversas questões possíveis. Né? políticas, né, fiscais. Olha, mesmo que seja... Até para a gente ir para o final já, Peterson, mas uma questão que eu acho, né, um cúmulo do absurdo. Você está pagando um imposto que é errado. É inconstitucional, concordo, é inconstitucional. O judiciário fala, é inconstitucional. Você pagou durante 10 anos, é inconstitucional. Mas é o seguinte, você só vai deixar de recolher daqui para frente. O que você recolheu fica para trás, porque senão a gente quebra o Estado. Aí o que isso fomenta? Muitas vezes os estados, os municípios, eu vou criar a lei, mesmo sabendo que é inconstitucional, vamos arrecadar. Por um certo tempo ela vai estar válida. Vou arrecadar e tudo bem. Uhum. E aí, né? Então, assim, são questões, a gente bate justamente nesse ponto da falta de segurança jurídica, que eu acho que é uma premissa básica para qualquer desenvolvimento nacional, econômico, social de um país que pretende ser de primeiro mundo, né? E nesse Brasil de hoje, a gente vive uma insegurança jurídica, infelizmente. Doutor, muito obrigado. A gente sabe que o senhor tem compromisso também agora. Agradecemos novamente por estar conosco nessa programação do podcast Agronegócio, que é de número 110 aqui nesse canal, né, do YouTube, também lá no Solo Fértil e ainda no Sucesso no Campo, dentro da programação do Climatempo, sempre com a força muito especial e da Altec Brasil, trabalhando juntos por um planeta de abundância, da Fênix Gerenciamento de Compras Agrícolas em 135 municípios do Brasil, Senar Goiás e a Solo Biotecnologias Agrícolas. Obrigado, doutor. Fique à vontade para a sua despedida aí. Peterson, eu que agradeço. É sempre um prazer, uma satisfação estar aqui. É muito bom, né, conversar. O tempo passa, a gente nem vê. Boa. E me coloco sempre à disposição aí, pode ter certeza. Para mim é motivo de muita alegria. E boa noite a todos. Muito obrigado, doutor Leonardo. Boa noite a todos também que acompanham essa programação do Brasil Verde e Amarelo. Obrigado à equipe técnica aqui do Sucesso no Campo, ao Christian, ao Guilherme, assessorando a gente nessa noite de quarta-feira. E o convite para estar conosco na semana que vem, neste canal do Brasil Verde e Amarelo. Deus os abençoe, uma ótima semana e até mais.